Oi gente, bem-vindos à minha primeira videoaula. Tô gravando esse vídeo, esse novo formato de conteúdo para quem gostaria de fazer o curso comigo, quem já fez o curso comigo, quem gosta de me acompanhar, entender melhor, entender um pouquinho mais do meu método de ensino. Esse vídeo ele não vai ter edição, se eu gaguejar, relevem. Tô tentando falar bem pausadamente, porque normalmente eu falo rápido, e às vezes as pessoas não entendem o que eu tô falando. Então, vou tentar falar mais devagarinho, para vocês entenderem tudo o assunto. E o tema desse vídeo, dessa videoaula, vai ser design reconstrutivo. O design reconstrutivo, ele tá muito em alta, é um assunto que vem sendo muito falado, e cada vez mais as pessoas estão procurando por esse serviço, por esse método de trabalho, né? Então, assim, o que é esse design reconstrutivo quando a sua cliente perguntar, né? Ou para você inserir na sua cartela de serviços. O design reconstrutivo nada mais é do que você manter a estrutura natural das sobrancelhas da sua cliente. Como que você faz isso? Eu vou demonstrar aqui depois no quadro, vou desenhar uma sobrancelha. Acreditem se quiser, desenho não é o meu forte. E assim, esse vídeo, como ele não vai ter cortes, eu vou postar ele como eu tô gravando aqui. Vocês fiquem à vontade também depois para dar opiniões e tudo mais, tá? Então, pode ser que eu perca a linha de raciocínio, porque a cabeça já vai pensando rápido demais. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu método de trabalho para o design reconstrutivo, como que eu faço as marcações, como identificar a área que precisa ser preservada para reconstruir essa sobrancelha, como que você vai avaliar se essa sobrancelha tem solução, né, de reconstrução. E você também precisa falar com o seu cliente e conversar com ela, né, para saber qual que é o intuito dela. Ela realmente quer construir essa sobrancelha ou ela gosta da sobrancelha como tá? Então, assim, tudo precisa ser conversado com a sua cliente. Ela precisa saber, né? Você precisa saber qual o gosto dela, a vontade, o desejo, o que incomoda mais na sobrancelha dela, se ela não incomoda, se ela tá feliz assim, enfim, faz tudo parte do processo, tá? E eu também vou falar sobre os aliados à reconstrução de sobrancelha. Então eu vou desenhar a minha sobrancelha aqui, não se assustem. Imagina que isso aqui é uma sobrancelha natural, tá? Isso aqui é a sobrancelha natural da cliente, ela tem a sobrancelha assim, é essa estrutura. Claro que cada cliente tem um tipo de sobrancelha, tem um formato de rosto e tudo mais. E como o design reconstrutivo é a gente preservar o que a cliente já tem, então não tem um padrão, né? E o meu design reconstrutivo ele também não tem um padrão. Então aqui estão os pelinhos da cliente, tá crescendo, é uma sobrancelha que tem que fazer. Tá bem comprida, a gente vai cortar essa sobrancelha. Essa é a estrutura natural da sobrancelha dela, tá? Tudo que tá dentro dessa marcação mais forte, em preto. A maior parte de pelos da estrutura dela tá aqui nessa parte preta. Porém, ela tira a sobrancelha e ela afina essa sobrancelha. Ela tem essa entrada aqui no ponto alto, tá? Essa parte aqui, em vermelho, é a sobrancelha dela. Eu não sei se tá dando pra ver bem no vídeo. Vou aproximar um pouquinho. Acho que agora fica um pouco melhor para vocês verem. Então aqui, na parte vermelha, é o designer que ela tá atualmente, tá? E na parte preta é a estrutura natural da sobrancelha dela, são os pelinhos que estão crescendo. Porém, nessa região aqui, como ela tira demais, esses pontinhos aqui são os folículos
que estão vivos, tá? Mas como o pelo foi arrancado, eles não estão crescendo. Ela já tira um certo tempo, essa cliente, a sobrancelha ali. Então os folículos aqui, eles estão vivos, porque ela já não tira tanto tempo, mas tá sem pelo porque ela vive tirando ali. E aí essa cliente chegou aqui e falou: Bela, eu tô achando minha sobrancelha muito fina, não tô gostando do formato dela, o que tu acha que a gente poderia fazer pra dar uma engrossadinha? Não gosto dela muito fina e acabei errando, tirei em casa ou cortei demais, fui em alguma profissional que eu não gostei, enfim, tem N motivos, tá? Nem sempre a cliente tirou em casa ou nem sempre foi outra profissional que fez algo errado, tá? Mas se a cliente chegar pra ti e falar que não tá gostando do formato da sobrancelha, você precisa analisar essa sobrancelha e entender qual a maior necessidade dela, qual a maior queixa, né? Então, assim, você vai avaliar esses folículos aqui. Eu utilizo uma lupinha, eu vou deixar aqui depois na descrição qual que é o modelo certinho. Se eu não me engano, o nome da marca é Stack, tá? E essa lupa eu coloco na câmera do celular e eu consigo analisar todos os folículos capilares. Se der, eu faço uma edição aqui nesse vídeo e coloco uma filmagem da lupa, para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Essa lupa eu coloco na sobrancelha da cliente e consigo analisar se ela tem folículo ativo ali, se tem folículo vivo. Se tiver, eu posso começar um tratamento com ela, um tratamento natural, tá? De reconstrução de sobrancelha. O que é esse tratamento, Bela? Quando eu faço design reconstrutivo, as medidas que eu vou fazer, elas vão ser diferentes, tá? Esse é o meu método de trabalho e é como eu ensino para as minhas alunas aqui no curso presencial a fazer o design reconstrutivo, tá? Eu só vou demarcar a base e a altura do ponto inicial e o ponto alto entre as sobrancelhas, tá? Para fazer o design reconstrutivo. Por que eu só faço essa marcação? Porque o design reconstrutivo, eu vou preservar a estrutura natural da sobrancelha da cliente. Então, eu não preciso fazer todas as medidas, né, que eu costumo fazer e tudo mais, para fazer um designer padrão, entre aspas, também. Então, eu vou fazer o designer dessa sobrancelha à mão livre, com a caneta. Eu uso essa caneta aqui da Uniball. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Depois eu coloco uma fotinho dela também, tá? Essa caneta aqui eu acho ela ótima pra trabalhar. Ela é uma caneta que risca bem fácil. Eu só encosto. A blogueirinha aqui tentando atacar novamente. Ó, eu só encosto e ela já marca, tá? Então, depois eu posto aqui certinho o nome dela também. E aí, como eu já fiz delimitei, né, qual que é a altura e a base nesse ponto inicial e o ponto alto dela, porque assim, a gente sabe que as clientes, né, e todo mundo tem uma assimetria nas sobrancelhas. Ninguém tem a sobrancelha perfeita, né? Então, assim, a gente vai fazer essas marcações somente para tentar diminuir a assimetria que possivelmente essa cliente tem, mas não necessariamente vai ser uma coisa padronizada e não tem como a gente deixar essa sobrancelha totalmente simétrica, tá, gente? Faz parte, as pessoas têm que saber conviver com isso, mas o designer é justamente para isso, para a gente tentar diminuir essa assimetria que a cliente possa vir a ter, tá? Então, eu vou determinar, né, essas duas marcações aqui do ponto alto. E aí, com a minha caneta, que é a forma como eu gosto de trabalhar, você pode usar o lápis dermatográfico também, né? Aquele pretinho da Mitsubishi. Deixa eu pegar pra vocês verem. Você pode usar ele também para fazer as marcações. Mas eu não gosto muito porque às vezes ele fica grosso, ou você pode se confundir, porque como ele é preto, né, confundir ali o pelinho que tem que arrancar. Então eu acho a caneta mais eficaz. Depois que eu aprendi a usar a caneta, eu não troco
por nada. Então, o designer reconstrutivo, depois que eu fiz essas marcações, eu vou somente contornar a sobrancelha da cliente, aonde ela tem predominância de pelos, com a minha caneta, para fazer essa reconstrução. Então, aqui é onde predomina a sobrancelha dela. Aqui é onde eu tô fazendo com esse vermelho mais forte, tá? Essa área aqui, tem os pontinhos, é a área que vai ser reconstruída, porque eu avaliei essa sobrancelha com a lupa, eu conversei com a cliente, eu perguntei para ela se em algum momento da vida ela teve pelos ali e ela me disse que sim. Então, se eu tô vendo um potencial de crescimento de pelos ali, eu vou preservar essa área de pelos. Eu não vou mexer, eu vou deixar ele ali, tá? Pode ser que tenha uns fiozinhos aí meio crescidinhos, outros espaçados, mas é um processo, tá? Esse é o design reconstrutivo natural. Então, você precisa explicar para a cliente que ela precisa ter paciência, ela não pode mexer em casa, de preferência não trocar o profissional que está fazendo a sobrancelha dela, porque... não querendo desmerecer, né, nenhum profissional, mas cada profissional tem uma visão. Às vezes o pelinho que eu tô deixando crescer, outro profissional vai achar desnecessário. Então a gente precisa manter uma constância com o mesmo profissional para fazer essa reconstrução de sobrancelha. E também manter a frequência, né? Quando eu faço uma reconstrução, claro que vai depender de ciclo de crescimento de pelo de cada cliente, né? Mas em média a cada 20 dias, tá? Para fazer essa reconstrução. Cada 20 dias a cliente vem aqui, a gente vai analisar como que tá o ciclo de crescimento do pelo dela e aí a gente vai projetando e vai reestruturando essa sobrancelha. Então assim, tu vai explicar para tua cliente que pode ser que em alguns espaços, né, de pelinhos ali, demore mais para crescer, outros vão ser mais rápido e faz parte. No final desse vídeo eu vou postar também uma foto de uma cliente minha que a gente passou quase um ano reconstruindo a sobrancelha. Então assim, essa é a forma natural. Hoje, graças a Deus, a gente tem algumas técnicas que vieram, né, para acelerar esse processo. Eu até, inclusive, estou aplicando esse protocolo agora, que é um protocolo para reconstrução de sobrancelhas, que vai acelerar esse processo, ele vai estimular ali o folículo ativo que a gente coloca através de um microagulhamento. Então, assim, faz parte, né? A gente tem que sempre explicar para a cliente que precisa ter paciência, não é de um dia para o outro que o pelo vai crescer. Mas acreditem, tem muita gente querendo reconstruir a sobrancelha, tá? Então, assim, expliquei pra cliente, esses pelinhos todos aqui eu não vou mexer, eu dou um espelho pra ela, explico e tudo mais. Esses pelinhos aqui eu não vou mexer, eles vão crescer e a tua sobrancelha vai ficar mais estruturada, né? Como ela tem que ser, né? Como é o formato natural dela. Então, assim, explica pra sua cliente como que vai ser esse processo, tá? Explica que vai ser um processo que não vai ser, a próxima vez que ela vier, a sobrancelha vai estar pronta. Não vai, né? Algumas clientes, como eu falei, tem um ciclo de crescimento mais rápido, outras um pouco menos. Então, faz parte do processo ela ter paciência para deixar esses pelinhos crescerem, tá? Algumas clientes precisam da reconstrução, por exemplo, no início da sobrancelha, né? Às vezes ela fez demais e acabou dando uma entrada. Imagina que aqui a sobrancelha dela é mais comprida no corpo. Só que ela fez demais. Ela precisa desse crescimento aqui. Então você vai avaliar aonde essa cliente precisa da reconstrução. Assim como essa cliente precisa de reconstrução aqui na base, a outra cliente ela pode precisar de uma reconstrução no início. Ou a outra cliente, ela pode precisar de uma reconstrução no ponto alto, porque ela teve a sobrancelha muito reta. Então, assim, você vai analisar, você vai precisar analisar onde que essa sobrancelha vai ser reconstruída. O que incomoda mais a tua cliente? Outra coisa, deixa eu fazer um novo desenho aqui.
Até que ficou bonita essa minha sobrancelha. Tava nervosa pra desenhar aqui. Não, aqui já não ficou boa. Vou fazer de novo. Imagina que essa sobrancelha é uma sobrancelha mais redonda, tá? Mas a sobrancelha dela é assim, ela nasceu com a sobrancelha assim. E a gente não tem muito o que transformar nessa sobrancelha. A gente precisa entender a naturalidade de cada sobrancelha e a estrutura de cada uma, tá? Então, assim, ai, Bela, eu não gosto da minha sobrancelha assim arredondada, eu queria que ela fosse um pouquinho mais arqueada. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? O que que você vai fazer, tá? Imagina que aqui, nessa região do ponto alto, ela tem uns pelinhos fininhos, assim, que normalmente ela tira porque não é o que predomina na sobrancelha dela, tá? Depois que você fizer o desenho, né, dessa sobrancelha e tudo mais, você tirou ali as medidas e viu que dá para preservar um pouquinho desses pelos para tentar realmente fazer esse ponto alto um pouquinho mais, para deixar ele um pouquinho mais em evidência, que é o desejo dela, tá? Então você vai fazer a marcação com a caneta e vai tentar preservar um pouquinho mais desses pelinhos aqui do ponto alto, que a gente já vai dar uma arqueadinha na sobrancelha dela. E se for possível, sem afinar a sobrancelha, a gente vai tirar um pouquinho da base para deixar essa sobrancelha mais desenhada. Então, assim, deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. A sobrancelha dela era mais reta, então é um equilíbrio. Você vai analisar como que você poderia fazer esse design para preservar mais a sobrancelha, preservando, né, no caso, a sobrancelha dela o máximo possível, mas realizando o desejo dela. Só que assim, cada cliente você vai analisar individualmente, né? Não vai querer transformar ali a sobrancelha e deixar muito artificial. Então essa sobrancelha, fazendo isso, eu já consegui deixar um pouquinho mais de acordo com o que ela desejava, né? E aí, como esses pelinhos aqui são bem fininhos, eles quase não aparecem, o que que tu pode sugerir para ela, tá? O que que se torna um grande aliado da reconstrução de sobrancelha? A tintura, gente. A tintura de sobrancelha é uma ótima aliada para a reconstrução de sobrancelha, tá? Por quê? A tintura, ela não pigmenta a pele, né? Às vezes levemente, tem algumas técnicas que são usadas que dá para pigmentar a pele um pouquinho assim com a tintura, mas a tintura, o intuito é pigmentar o pelo. Então, se essa cliente tem pelinhos bem fininhos aqui, que quase não aparecem, se você usar a tintura junto nesse designer, você vai destacar esses pelinhos aqui, né? Destacando esses pelinhos, ela vai ficar com o ponto alto mais evidente. Então já vai dar mais volume para essa sobrancelha, mais estrutura para essa sobrancelha. E num todo, essa sobrancelha, ela vai ficar mais volumosa. Então assim, usem e abusem da tintura para a sobrancelha. Eu uso a Refecto-Sil Minota. Deixa eu mostrar para vocês a cor que eu mais gosto. A cor que eu mais uso, ó, bem amadora, né, gente? Era pra estar tudo na minha mão, mas como é o vídeo do jeito que é, eu não vou nem editar isso aí. A que eu mais gosto de usar é essa aqui, ó. Ai, não foca, né? Enfim, gente, é essa aqui, a 3, castanho natural. Ainda vou dar boa, hein, de blogueirinha. E essa cor aqui, ela é muito coringa, tá? Eu uso para vários tons de sobrancelha. É claro que eu não vou usar numa cliente ruiva, nem numa cliente muito loira, né? A gente precisa também ter esse bom senso. Mas a tintura, ela vai trazer esse aspecto, essa impressão de mais volume para a sobrancelha, tá? Então, assim, usem a tintura, principalmente na reconstrução de sobrancelha. Ela vai trazer volume e a sua cliente ela vai conseguir
ter uma visão de uma projeção assim da sobrancelha crescendo e tudo mais, com volume. Também você pode usar a rena, só que a rena ela acaba não sendo tão natural, por mais que você faça aquele efeito ombré, né, que fica mais natural, ela não vai ter a mesma naturalidade. Vai ficar no vídeo, eu não vou editar esse vídeo. Ela vai ficar mais natural, a tintura. Acho que era isso, né? Pra não perder o fio da meada. Então, assim, gente, eu vou dar outro exemplo aqui de uma sobrancelha pra reconstruir, tá? Eu quero que vocês entendam bem o que é a reconstrução. Eu preciso contornar, eu preciso fazer esse desenho com a caneta, respeitando a estrutura natural da cliente. Da sobrancelha da cliente. Se você focar nisso, não tem erro, tá? Você vai fazer uma reconstrução de sobrancelha e vai dar certo. Então, outra sobrancelha, por exemplo. Sobrancelha bem padrãozinha. Deixa eu fazer outra aqui mais curtinha, pra vocês entenderem melhor. Essa aqui é a sobrancelha da cliente, tá? Na verdade, essa pontinha aqui, ela tem bem curtinha, porque ela tira demais. Então, essa aqui é a sobrancelha dela. Ela tem um ponto alto lá no final da sobrancelha. Você precisa reestruturar essa sobrancelha, tá? E você precisa entender também se ela gosta da sobrancelha assim ou não. Gente, acreditem, tá? Tem sobrancelha que chega aqui assim. Imaginem como essa cliente tem o olhar triste, porque essa sobrancelha tem um ponto alto lá no final, tá? Como eu já falei, a sobrancelha, ela tem que ter 70% aproximadamente, tá? 70% vai ser o corpo e 30% a cauda. Aqui tem, acho que 10%, né? Essa sobrancelha dessa cliente. Acho que 10% da sobrancelha dela é a cauda. E isso tá caindo demais o olhar dela. Então, você precisa reconstruir essa sobrancelha. Não necessariamente a reconstrução vai estar ligada a deixar pelinhos crescerem. Nem sempre. Essa reconstrução de sobrancelha também é você alinhar e deixar mais harmônico o designer que você vai fazer na sua cliente, né? Preservando a estrutura natural dela. E aqui, em vermelho, eu vou fazer a estrutura natural da cliente. Isso aqui é o que ela tem, o que ela chegou aqui, tá? Em vermelho vai ser o designer que eu faria, né? Preservando a estrutura dela. Esse aqui é a sobrancelha natural da cliente, em vermelho. Só que ela tira tudo isso porque ela não gosta daquelas penugem que ficam aqui, ela tira demais. Então, toda essa região aqui que eu fiz, ó, é a sobrancelha dela, tá? Aqui são os pelinhos que cresceram, que ela acaba não tirando. E o ponto alto ela tira porque ela acha que é assim, ela faz em casa, tá? Então, essa cliente que chegou aqui, o ponto alto dela já tá aqui, né? Olha o tanto de cauda que eu já conservei. Isso porque a gente deixou a sobrancelha dela crescer, tá? Então, aqui agora a sobrancelha dela tá ok, né? Como fica mais harmônico e tudo mais pro rosto dela. Então, eu tô preservando esse ponto alto, eu não tô tirando esses pelinhos, eu não tô afinando a sobrancelha, né? Isso aqui ela fazia em casa, então ela acabava afinando a sobrancelha dela, tá? Ou pode ser o caso também de uma cliente que tem micropigmentação. Clientes que têm micropigmentação também podem reconstruir a sobrancelha. Inclusive, tem um post no meu Instagram recente que eu falo sobre isso, tá? Sobre você fazer a sobrancelha, o designer, né? Respeitando a micro e você fazer o designer respeitando a estrutura natural da sobrancelha da cliente, tá? Então, existem 2 pilares aí que você pode analisar. E, claro, tem a cliente que fala, não, pode manter o desenho
da micro, mas às vezes é uma micro que ela já fez há anos atrás, aquela micro já não tá bem pigmentada ou ainda tá pigmentada demais. Então, assim, você vai ter que conversar com a cliente e entender qual que é o desejo dela, né? O que incomoda, como eu falei lá no início do vídeo. Qual que é a maior queixa. Então, sobrancelhas que tem micropigmentação podem ser reconstruídas. Às vezes é aquela cliente que fez uma micropigmentação há anos atrás, tá super insatisfeita, mas tem medo de remover, né? Ela tem medo de remover por causa da dor, ou com medo de ficar sem pelos na sobrancelha, ou porque alguém que ela conhece fez a remoção e não gostou, sentiu que queimou a pele. Enfim, gente, tem um monte de motivos para você não querer remover a sua micropigmentação. E você pode fazer essa reconstrução mantendo aquela micro ali antiga, fingindo que não tá vendo ela. E se a cliente tem aquele potencial de crescimento ao redor, né? Se ela tem estrutura de pelos ali ao redor que vão predominar, além da micro, né? No caso, você pode reconstruir essa sobrancelha. A cliente vai conviver com a micro e com o novo designer, mas pode ser que fazendo essa reconstrução ela se sinta mais tranquila e mais segura para fazer uma remoção. Porque a gente precisa entender, a gente precisa ter essa empatia com a cliente, porque a sobrancelha está no nosso rosto, gente. A gente tem que cuidar muito quando a gente faz um design de sobrancelha. A sobrancelha, ela pode valorizar muito o teu rosto, mas ela pode desvalorizar muito. Então, assim, cuidem, tenham cuidado com a sobrancelha da sua cliente, tá? Um pelinho que você tira errado, um cortezinho que você faz a mais, uma medida que você não tá bem atenta ali, não tá bem em cima da cliente, não tá focada, pode desestruturar toda essa sobrancelha, tá? Então, assim, tenham cuidado, atenção, expliquem para sua cliente o que é o designer reconstrutivo. Coloquem isso na sua carteira de atendimentos, né, na sua lista de atendimentos, de procedimentos, porque está sendo muito procurado esse design reconstrutivo. Muita gente ainda não conhece. O meu método de trabalho para fazer uma reconstrução de sobrancelha é esse. Não existe um certo ou um errado para reconstruir a sobrancelha, mas você precisa ter noção do que você está fazendo, o que você quer reconstruir, qual é o desejo da cliente, né? Qual é a queixa dela. Então, assim, analisem, estudem, né? Se tiverem dúvida, corre aqui ver o vídeo, né, para entender melhor. Eu vou agora pegar ali a lupinha para mostrar para vocês, porque a lupinha ela vai ajudar muito vocês a fazer essa reconstrução, a analisar os pelinhos da cliente, o que ela precisa reconstruir, se tem potencial de crescimento ali, né? Porque às vezes chega, gente, uma senhorinha, uma pessoa de mais idade, que fez a vida inteira a sobrancelha, tirou a vida inteira ali aquele pelinho e ela quer fazer uma reconstrução de sobrancelha. Não adianta eu mentir pra ela e falar, não, vamos tentar deixar crescer, vamos fazer esse desenho dessa forma, da tua sobrancelha. Gente, não adianta. Aquele folículo ali, infelizmente, já morreu, né? Ele não vai mais crescer pelo ali. Então, assim, a gente precisa também ter bastante sinceridade com a cliente. A gente não pode mentir e falar, não, essa sobrancelha vai crescer. Pode confiar, gente, não... Você não vai mexer em casa e daqui a uns 3 meses ela já vai ter crescido. Gente, não mintam para sua cliente. Sejam sinceras, né? Ofereça outras alternativas, oferece uma rena, oferece a tintura que vai dar mais volume para essa sobrancelha. E aí sim você vai conquistar sua cliente. Agora, se você prometer uma coisa e não acontecer, você vai perder essa cliente não vai te indicar e você nunca mais vai ver a cor dela, tá? Então, assim... Cuidado, empatia, né? Sinceridade com o seu cliente vai fazer que você chegue longe, tá? Deixa eu mostrar aqui a lupinha pra vocês. Que era pra estar aqui do lado. Mas a pessoa é amadora. Quase caí. Quem me conhece sabe que eu sou desastrada, né? Ó, ela vem assim nessa capinha, bem bonitinha. Eu comprei no Mercado Livre, tá?
Acho que foi R$70 essa capinha aqui, essa lupa. É bem acessível, é um investimento ótimo para você trabalhar com a reconstrução. Esse aqui, eu vou deixar também uma foto dela. É da Stack. Não tá focando, né, gente? Eu não sei fazer essas blogueiragens. É da Stack. Essa é de 60 vezes, ela tem um zoom de 60 vezes. Então, assim, ela aumenta bem e você consegue analisar se realmente tem um potencial ali de crescimento de pelos, né? Porque às vezes a gente tem aqueles pelinhos bem fininhos, aquelas penugenzinhas que, se a gente preservar, se a gente usar a tintura, a gente vai conseguir trazer mais volume para essa sobrancelha e vai te auxiliar na reconstrução bastante essa lupinha, tá? Então, invistam nos seus materiais, usem tudo, claro, que tiver ao alcance de vocês, mas para manter sempre a qualidade do serviço. Então, gente, era isso. Essa foi minha primeira videoaula. Espero que vocês gostem. Me deem sugestões. Me digam se eu falei muito rápido. Se gostam desse formato assim, sem edição mesmo. A vida como ela é. Quando eu dou o meu curso presencial, é bem assim que eu falo mesmo. As clientes, claro, é diferente, né? As alunas, quando estão aqui, a gente tá trocando uma ideia, tem mais interação. Mas espero que vocês tenham gostado. Beijo!